E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Jean Vitor Bastos, lateral esquerdo de 26 anos, que foi recentemente contratado pelo Cruzeiro para tentar nos ajudar nessa campanha de Série B. Seu último clube foi o Boa Vista, do Rio de Janeiro, e o contrato dele tem uma opção de renovação para a próxima temporada, caso ele consiga jogar um bom futebol, que é aquilo que a gente espera de qualquer contratação. Mas falando sobre o histórico do atleta, o Jean é mineiro da cidade de Ouro Branco, e durante a sua formação ele chegou a jogar no time sub-20 do Guarani de Pará de Minas e também no Progresso, um time da cidade de Ouro Preto. Mas a sua formação foi concluída no Botafogo e foi pelo clube carioca que ele estreou profissionalmente, isso no ano de 2015, quando disputou um jogo pelo Campeonato Brasileiro, 3 partidas da Copa do Brasil e outros 3 jogos da Série B. Naquela temporada o Botafogo foi campeão da segunda divisão e voltou para a elite do futebol brasileiro, então o Jean Vitor teve aí uma pequena participação no acesso. Ele seguiu no clube da Estrela Solitária para a temporada 2016, mas jogava muito pouco. Ele atuou em apenas um jogo do Campeonato Carioca e em 2 partidas da Copa do Brasil. E no segundo semestre foi emprestado para o Botafogo da Paraíba, mas eu não achei registro aqui de como foi o desempenho dele por lá. Seguiu vinculado ao Botafogo para a temporada 2017 e o time carioca dessa vez o emprestou para o Oeste, time paulista, onde ele jogou 14 partidas pelo Campeonato Paulista da segunda divisão, inclusive marcando um gol contra a União Barbarense. Ao término do campeonato estadual, ele foi mais uma vez emprestado, dessa vez para o Boa Vista do Rio de Janeiro, que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, e disputou 8 partidas pelo time de Saquarema, mas não conseguiu se firmar como titular. O contrato dele com o Botafogo terminou e para a temporada 2018, o Jean acabou assinando em definitivo com o próprio Boa Vista. Fez apenas 3 jogos pelo clube, 2 pelo Campeonato Carioca e 1 da Copa do Brasil contra o Internacional. A partir do mês de maio, ele foi emprestado pelo Boa Vista para o Audax Rio. Por lá ele conseguiu ter uma sequência de jogos, atuou em 23 oportunidades e fez um gol. E esse ganho de cancha foi importante para o jogador na temporada 2019, quando ele retornou para o Boa Vista tendo mais oportunidades. Ele começa o ano como titular no Campeonato Carioca, até tem uma sequência de jogos, perde a posição em determinado momento e a recupera ali no final do Campeonato Carioca e também na disputa da Série D. Somando todo o ano, ele joga 18 vezes pelo Boa Vista e faz um gol. E o desempenho do Jean sobe muito na temporada 2020, quando ele começa o ano jogando pelo Boa Vista, dessa vez sendo um titular absoluto da equipe, e atua sempre que está disponível, tá? São 14 partidas e um gol marcado, inclusive esse gol foi marcado contra o Flamengo. E esse bom campeonato carioca leva o Jean para o Paraná Clube, que estava então disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O time começa bem o campeonato, brigando até pela liderança em determinado momento, e o Jean jogando bem. O segundo turno do Paraná foi um desastre, o time perdeu para praticamente todo mundo, terminou o ano rebaixado, mas o Jean Vitor conseguiu se salvar. Ele jogou 34 partidas na Série B, sendo 31 vezes titular, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Olhando para algumas estatísticas aí mais detalhadas, ele teve um aproveitamento de passe por jogo na casa de 83%, 20% de acerto nos cruzamentos, o que pode parecer um número baixo, né? Em tese, a cada 5 cruzamentos o cara acerta 1, mas os nossos jogadores que têm sido aproveitados na lateral esquerda atualmente, o Matheus Pereira e o Felipe Augusto, eles têm números bem piores que esse. Defensivamente, o Jean também fez um trabalho correto, ele tinha em média 1.7 interceptação por jogo, que é basicamente um passe que ele consegue bloquear e recuperar a posse de bola, né? E ele tinha uma média superior a 2 desarmes por partida. Quando terminou a Série B, ele foi um atleta até especulado no Cruzeiro de alguma forma, mas a coisa não caminhou, e ele voltou pro Boa Vista, né? O time carioca que era o detentor dos direitos econômicos dele, e quis manter o jogador principalmente pensando na campanha da Copa do Brasil. E a gente pode até dizer que deu certo, porque o Boa Vista conseguiu passar aí por 2 fases da competição, eliminando Goiás e Picos. O Jean Vitor foi titular em todos os jogos que esteve disponível na temporada. Foram 11 jogos no Campeonato Carioca e 4 partidas pela Copa do Brasil, e ele marcou 3 gols, os 3 no Campeonato Estadual, um contra o Macaé, um contra o Nova Iguaçu e outro contra o Flamengo. E pelos jogos da
da Copa do Brasil, o Jean Vitor deu uma assistência na vitória contra o Goiás na primeira fase e também deu uma assistência no jogo contra o Vasco, que ficou empatado por 1-1, mas como o Boa Vista tinha perdido o jogo de ida por 1-0, acabou sendo eliminado. O que foi noticiado dessa chegada do Jean Vitor é que ele veio para o Cruzeiro sem custos, o contrato dele com o Boa Vista terminava no final dessa temporada e ele assinou pelo Cruzeiro em definitivo, tá? Eu não encontrei informação sobre divisão dos direitos econômicos, mas imagino que o time carioca manteve um percentual do passe do atleta justamente como uma compensação por essa liberação antecipada. Pelo futebol que ele demonstrou na última Série B com o Paraná Clube e por um ou outro jogo que eu acabei assistindo do Boa Vista nessa temporada, me faz pensar que é sim uma boa contratação. Não que ele seja um lateral esquerdo espetacular, um cara que vai chegar aqui e reencarnar o Nonato, não é o caso. Mas me parece um lateral que oferece um mínimo de segurança defensiva e que tem uma qualidade na batida na bola, seja pensando num cruzamento, numa bola parada, né? Seja numa cobrança de falta direta ou numa bola na área, literalmente. E é sempre bom ter jogadores com esse tipo de qualidade num campeonato como a Série B, que é decidido no detalhe, muitas vezes em bola aérea. E a gente até tem conseguido fazer alguns gols de bola parada recentemente, o Marcinho batendo escanteios, às vezes o próprio Rômulo, mas eu sinto falta de um apoio mais qualificado pelo lado esquerdo do campo. O Matheus Pereira não tá vivendo seu melhor momento e o Felipe Augusto, que tem sido utilizado como um ala esquerdo ali, ele é um jogador que faz alguns gols, mas me deixa a impressão que o jogo dele rende menos do que seria o ideal para um jogador de lado. Então o Jean Vitor, para fazer esse papel de um ala esquerdo ou até para jogar como um lateral com linha de 4, que foi assim que ele jogou a maior parte do tempo no Paraná, me parece um nome bem adequado, porque ele tem alguma qualidade tanto no momento com bola quanto no momento sem a posse também. Gostei da contratação, torço para que faça aí uma boa temporada pelo Cruzeiro e gostaria que vocês também comentassem o que acharam aí dessa chegada do Jean Vitor. Se tiver nomes a sugerir para o quadro de olheiro, também fica à vontade, deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. O vídeo de amanhã será o pré-jogo aí de Cruzeiro e Guarani, que se enfrentam pela Série B. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!